Amém. Graças a Deus, e o novo de Deus chegou. Chegou na vida de Estefânia, chegou na vida de muitas outras pessoas aqui, e está chegando na vida de outras pessoas. Chegou na vida do nosso personagem da história que nós vamos refletir nesta noite. A palavra que o Senhor tem para nós, que está em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25 até o 34, que tem como título A Conversão do Carcereiro. O carcereiro tem uma experiência maravilhosa para contar para nós nesta noite. Atos capítulo 16, começando no versículo 25. É a história dessa conversão aqui. Nos diz a palavra que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele então pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E, levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Amém. Amém. Essa é mais uma das experiências das viagens missionárias de Paulo. Estava num lugar chamado Troade, e ali ele teve um sonho, teve uma visão de um homem chamando para ir para Macedônia. E, obedecendo essa visão, ele pega o navio e passa por diversos lugares até chegar na principal cidade da Macedônia, que chamava-se Filipos. E ele chega a Filipos e ali começa a observar a cidade, começa a pensar como alcançar aquelas pessoas. Passa alguns dias e observa que algumas pessoas, especialmente mulheres, se reuniam à beira de um rio para fazer orações. E ele foi até lá. E ali encontrou algumas mulheres, começou a falar da palavra de Deus para elas. E logo uma mulher que se chamava Lídia, essa mulher era uma comerciante, ela viajava, ela vendia tecidos de púrpura, algo fino, né, que era vendido para as pessoas, e ela, vendedora daqueles tecidos, uma pessoa bem sucedida e uma pessoa influente,
era uma pessoa que, pelo que vemos aqui, ela cuidava da sua casa, ela provia os bens para a sua casa, através do seu trabalho honesto. E aquela mulher abriu seu coração, a palavra diz que Deus abriu o coração daquela mulher e ela ouviu, ela entendeu a mensagem do Evangelho, fez a sua decisão e não ficou apenas nela, mas ela levou até a sua família. E a família dela, toda a sua família foi batizada. A sua influência trouxe uma transformação em toda a sua casa, em toda a sua família. E além disso, ela convidou os missionários, servos de Deus, Paulo e Silas, para se hospedar em sua casa. Tornou-se ali o local onde eles se hospedavam. E depois de alguns dias, Paulo e Silas pregando o Evangelho, ele expulsou um demônio de uma menina, era uma escrava que adivinhava, e essa escrava dava lucro para os seus senhores, através daquelas adivinhações que fazia. E Paulo expulsou aquele demônio, e a menina parou de adivinhar. E aí, ficaram muito irritados, ficaram muito zangados com Paulo, e resolveram fazer uma denúncia de Paulo para as autoridades. Disseram que Paulo estava ali, aqueles estrangeiros estavam ali, e estavam perturbando a cidade, estavam trazendo pregação, costumes que eram contrários aos costumes dos romanos. E as autoridades não se informaram bem daquela denúncia e jogaram Paulo e Silas na prisão. Eles foram jogados ali com violência naquela prisão. E aqui chega o nosso personagem, que é o carcereiro de Filipos, o homem que administrava a prisão, aquele que era responsável por guardar, vigiar ali as pessoas que eram mandadas para aquela prisão. E geralmente ali chegavam diversas pessoas acusadas de diversos crimes, e muitas vezes acusações falsas, como foi aquela acusação a Paulo e Silas. E o carcereiro, ele tinha que guardar aqueles prisioneiros com segurança máxima. Não poderia haver fuga. E também o carcereiro ele era responsável diante do império pelas pessoas que estavam sob a sua guarda, de tal forma que se houvesse fuga, o carcereiro receberia a punição destinada ao prisioneiro que fugia. Era muito rigoroso o sistema. E ali, aquele homem estava acostumado a ver pessoas entrarem ali, pessoas serem maltratadas, como Paulo e Silas foram maltratados, foram espancados, chegaram ali ensanguentados. E era comum aquela cena, pessoas que chegavam ali naquelas condições. Pessoas eram torturadas, o sistema romano era dessa forma. Por quê? César era o senhor soberano e era uma espécie de Deus, né? E todos aqueles que não se submetiam, todo tipo de revolta, toda conspiração era punida com rigor. E Paulo e Silas foram jogados ali para serem ali, provavelmente para intimidá-los, para que eles não pregassem, para que eles saíssem da cidade. E aqueles dois prisioneiros chegam ali, dois estrangeiros acusados de causar desordem na cidade. Não sabemos se o carcereiro recebeu alguma notícia, alguma informação verídica a respeito de Paulo e Silas.
Mas eles foram presos, acusados de uma espécie de conspiração. Estavam pregando ideias contra o sistema político. E eles são jogados ali, agredidos. Mas há um comportamento estranho diante daquele carcereiro, um comportamento estranho daqueles prisioneiros. Não poderia ser verdade as acusações feitas a 2 homens que chegaram na prisão, acusados falsamente, não faziam nenhuma acusação aos seus agressores, não demonstravam nenhuma revolta, não falavam mal. Ali, calmamente, eles cantavam. Que coisa estranha, cantar numa situação daquela. Eles estavam cantando. E não era porque eram cantores. Não era nenhum ensaio para se apresentar mais tarde. Eles não cantavam por entretenimento. Eles estavam cantando ali na ocasião mais imprópria para alguém estar cantando. O normal ali seria estar reclamando daquela situação, daquela injustiça. Mas eles cantavam. E aquelas canções tinham um brilho para aquelas pessoas ali. Porque a palavra diz que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, os presos escutavam. Havia ali algo diferente, algo que não acontecia comumente naquele lugar. E eles prestavam atenção ao que estava acontecendo. E não somente, aqueles homens não somente cantavam, mas eles oravam. Eles estavam orando também. Orando por quê? Qual seria o motivo das suas orações? Paulo e Silas, eles estavam ali com um coração, com profundo amor por aquelas pessoas. Eles viram ali naquela prisão pessoas não simplesmente presos, prisioneiros, mas ali estavam famílias representadas ali. Ali estava representada a angústia de muitas famílias. Famílias cujos pais talvez estivessem ali. E a família estava sofrendo, esperando o retorno, sem saber qual o destino do seu querido, do seu ente querido que estava ali. Talvez filhos cujos pais estavam aflitos, perdendo o sono, esperando uma resposta, estavam ali. Paulo e Silas, eles contemplavam aquela cena e eles estavam orando, certamente orando por libertação, orando talvez não por libertação daquele espaço físico, mas libertação daquelas almas aflitas que estavam ali necessitando de uma transformação, de algo novo. Aqueles eram os companheiros de prisão. Talvez líderes de alguma revolta, talvez ladrões, não se sabe. O certo é que eles estavam ali. E aqueles servos de Deus estavam ali para fazer a diferença, porque aonde está o servo de Deus é para fazer a diferença, é para trazer transformação, é para trazer mudança. E eles estavam ali. Enquanto eles estavam ali, cantando e orando, algo muito estranho, né? Acho que trouxe uma calmaria àquele lugar triste, aquele lugar de reclamações, aquele lugar de revolta. Acho que se acalmou naquele momento com o cântico, com as orações. E o carcereiro, ele dorme. Parece haver um sossego naquele lugar. Ele dorme. Mas de repente acontece um terremoto. E diz
a palavra que o terremoto abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram, as correntes se partiram. Foi um impacto muito grande. E de repente ali o carcereiro acorda assustado com aquela situação. Acorda e quando vê o que aconteceu, a porta aberta, correntes quebradas, o que aconteceu? As pessoas estão prontas para sair, talvez já saíram, já foram embora, quem podia se salvar já tivesse fugido. Então bateu aquele desespero de repente, porque ele sabia que teria que dar conta pela vida daqueles homens. E ali possivelmente tivesse pessoas condenadas à morte. E que seria do carcereiro? Pagar pela punição de pessoas que tivessem fugido. Então ele saca da sua espada, né, como diz o texto, para se matar. Mas de repente ele ouve aquela voz vinda lá de dentro: não faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. E aí dá aquela parada. E ele, então, parece que diante do desespero, ele foi na escuridão mesmo. Então ele pede uma luz, acende uma luz e confere o ambiente. Aí, algo muito grande, um milagre muito grande estava acontecendo ali. Era algo totalmente fora do comum. Natural seria, se houvesse uma situação daquela, quem podia fugir, corria. E por que aqueles homens não correram? Podia ser que algum tivesse tão ferido que não tivesse condição de correr, algum tivesse ficado embaraçado em alguma corrente, alguma coisa, mas por que ninguém fugiu? Por que ninguém fugiu? Aqueles homens, eles estavam ali detidos, agora, não pelas correntes, mas eles estavam ali detidos pela palavra de Deus, que saía dos lábios daqueles homens enviados por Deus. Eles estavam ali sendo libertos por aquela palavra, por aquela presença de Deus através dos homens de Deus. Aquela cadeia, aquele espaço físico poderia estar aberto, mas uma prisão muito mais rígida, muito mais dolorosa, estava sendo aberta. A prisão do pecado, que escravizava aquelas vidas. E o Senhor estava abrindo as portas dessa prisão. E eles aqui não tomaram iniciativa de correr, porque eles estavam diante de um novo Senhor. Quem era o Senhor? Quem era o soberano? Quem era o responsável pela punição que eles estavam recebendo? Era César. Era o Senhor a quem eles deveriam prestar reverência. Mas agora eles estavam recebendo, estavam conhecendo um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quanto ao destino de cada um daqueles homens, não sabemos o que aconteceu depois. Mas a verdade é que entendemos que ali houve transformação, ali houve salvação. O susto do carcereiro foi amedrontador, diante daquela cena. Mas ele percebe, ao ouvir essas palavras, não faça nenhum mal a você mesmo, ele percebe que a voz de Deus estava soando naquele lugar. Então, eles chamam Paulo e Silas, chegam diante dele, e a palavra diz, meus irmãos, que eles se prostram. Aquele homem, autoridade, administrador daquela prisão, submisso ao imperador,
agora ele se curva, se curva diante de dois prisioneiros. Porque aqueles não eram mais para ele simples prisioneiros. Aqueles eram homens de Deus. E o que devo fazer? Essa foi a pergunta. E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa foi a poderosa palavra, meus irmãos, que eles puderam ouvir naquela hora, que aquele homem pôde ouvir. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, ele creu. E não somente ele, mas a sua família. Ele leva esses dois homens até a sua casa. E ali todos recebem a mensagem do Evangelho. E naquela hora, toda aquela família crê. Uma família que estava destinada, talvez, naquele momento, se aquele homem tivesse suicidado, a família estava exposta à vergonha, estava exposta à tristeza, a tão grande perda. Mas, nessa hora, eles receberam em casa um novo marido, um novo pai, uma nova pessoa. E eles vão e pregam o evangelho para aquela família. São levados até a família. O carcereiro, ele se preocupa com a sua família, de levar até a sua família. Que legado aquele homem teria deixado para a sua família se tivesse se suicidado? Mas ele ali não se suicidou, ao contrário, ele recebeu nova vida. E a sua resposta de fé diante do chamado de Deus trouxe também para a sua família esperança, trouxe para a sua família alegria, trouxe paz para a sua casa. Aquela família passou a viver um novo tempo, aquela família passou a viver algo novo, uma alegria muito grande. Isso nos faz lembrar a visita de Jesus à casa de Zaqueu. Quando Jesus, em seu ministério, visita a casa daquele homem, o publicano chamado Zaqueu, uma palavra que está escrito ali, que disse Jesus: hoje entrou salvação nesta casa. Entrou salvação nesta casa. E aqui na casa do carcereiro havia entrado salvação. E aquele que está em Cristo é nova criação, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Meus irmãos, aqui no livro de Atos, no capítulo 3, versículos 19 e 20, no discurso de Pedro, diz assim, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envie Cristo que vos foi predeterminado, Jesus. Da presença do Senhor vem tempos de refrigério, vem alegria, e é o que a gente pode notar aqui na experiência do carcereiro. Veja no texto, voltando para o capítulo 16, no versículo 34, depois que a sua família é toda batizada, diz assim: então os fez subir à sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Houve uma alegria que aquela casa não desfrutava daquela alegria. Aquele homem, o carcereiro, ele vivia uma experiência muito difícil no seu trabalho, todos os dias, vendo pessoas presas, pessoas torturadas, pessoas acusadas injustamente. Fico imaginando, quando aquele homem voltava para a casa do seu trabalho,
da sua jornada de trabalho, que notícias ele trazia, que histórias ele poderia contar para a sua família, para seus filhos. Mas nesse dia, ele trouxe uma notícia muito diferente. Ele trouxe a palavra de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nós podemos ver nas epístolas, né, que ele tem um zelo muito grande pelas famílias. É interessante observar que, às vezes a gente acha estranho, porque Paulo, ele não tinha uma família. Ele vivia viajando, pregando, e ele renunciou ao privilégio de uma vida cômoda, em família, para poder alcançar com a mensagem de Cristo o maior número possível de famílias. E ele, então, em Atos 20, versículo 20, ele diz assim: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Publicamente e de casa em casa, de família em família, ensinando. Ele foi para a casa do carcereiro, ele foi para a casa de Lídia, ele ia de casa em casa ensinando. Porque nas casas, nos lares, nas famílias, estavam esposas, filhos, crianças, todos pessoas que ele queria alcançar com a graça de Cristo. Então, meus irmãos, em Filipos acontece essa experiência maravilhosa. E a gente pode ver que os frutos que ficaram naquele lugar, porque Paulo e Silas, quando eles foram à casa do carcereiro, não mais como prisioneiros, mas como hóspedes, depois que eles foram bem recebidos ali naquela casa, eles voltaram para a prisão, porque o carcereiro precisava cumprir a ordem imperial, ele precisava cumprir o seu trabalho. Paulo sabia disso, voltou lá para a prisão. Depois ele foi liberto. Os detalhes, não nos prendemos aqui aos detalhes que aconteceram depois, mas ele veio a ser liberto depois, né, que volta para a prisão. E quando ele sai da prisão, quando ele realmente sai da prisão, aqui em Atos, no mesmo capítulo, versículo 40, diz que eles saíram, versículo 40, Atos 16, eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. E lá os irmãos estavam reunidos e eles os encorajaram e depois partiram. Eles já encontraram ali os irmãos reunidos. Ali estava começando uma nova igreja, a partir de uma família que se converteu, a família do carcereiro que se converteu, outras famílias foram se convertendo, e ali foi se formando a igreja de Filipos. Depois de um tempo, Paulo escreve uma carta a essa igreja, é a carta aos Filipenses. E veja a alegria que Paulo e Silas teve naquela igreja. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Paulo diz assim, depois de um tempo depois, muitas pessoas... Muito tempo depois, outras pessoas já haviam se convertido, já estava aqui funcionando uma igreja. Então ele escreve essa carta. A partir do versículo 3, ele diz assim, Filipenses 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplica por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria.
e em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Que maravilhas. Por quê? Porque famílias foram salvas, porque famílias foram transformadas. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus traz novo tempo para a família que é restaurada na palavra. Talvez, eu sei que algumas pessoas aqui ainda não estão com as suas famílias seguindo a Jesus. Nós temos crianças que têm frequentado a igreja, seus pais ainda não. Temos pais cujos filhos também ainda não. Temos pessoas que querem ganhar os seus familiares para Cristo. Uma pessoa, numa família, é luz do Senhor no meio da sua família. Uma criança, Deus usa para alcançar e salvar uma família. Às vezes, primeiro é o pai, ou algum parente, que através desse, o Senhor vai alcançando, o Senhor vai transformando, porque é a obra de Deus, ninguém pode explicar. Quem poderia imaginar que ser preso ali, ser detido injustamente, poderia trazer tantas bênçãos? Poderia ser algo tão grande, uma obra tão grande que Deus estava fazendo. Mas assim Deus o fez, da forma dele, de formas que a gente não sabe, que a gente não pode explicar. A gente só pode se submeter à vontade do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pastor Tomás.